Oi, galera! Tudo bem com vocês? Hoje é dia de correção. Vamos corrigir a revisão, ó. Revisão do dia 25 do 6, tá? É a segunda revisão de história que eu dei para vocês. Vamos fazer a correção? Olha só, qualquer dúvida, dá um pause aí no vídeo para pegar a correção, tá? Número 1, pegou aí a sua correção? Vamos lá para a correção, a segunda revisão, aqui ó, dia 25, foi semana passada que eu enviei essa revisão. A número 1 tem um texto, e o texto fala um pouquinho sobre o século XV. E aí eu pedi para explicar, fala sobre Portugal. E aí eu pedi para explicar 3 fatores que permitiram que os portugueses foram os primeiros a se lançarem no mar, no Oceano Atlântico. Lembrando, gente, que Portugal foi o primeiro a navegar no Oceano Atlântico em busca das especiarias lá do Oriente, né, que é as Índias, né, na Ásia, a Índia. Inicialmente, os países europeus, eles usavam o mar Mediterrâneo para ir para as Índias. Só que esse mar Mediterrâneo foi tomado pelos árabes muçulmanos e italianos. Os árabes muçulmanos e italianos monopolizaram esse mar Mediterrâneo. Então, Portugal, Espanha, teve que criar outra rota para chegar às Índias, para continuar pegando essas especiarias. Por quê? Nessa época, século XV, era monarquia absolutista, o rei absolutista. A política era mercantilismo, baseado em mercadorias. Quanto mais metais preciosos, mercadorias, o Estado Nacional, que era o país, era chamado de Estado Nacional, era mais poderoso. Então, por isso que os países, os Estados nacionais, tiveram que encontrar uma outra rota para chegar às Índias, à Ásia, sem passar pelo mar Mediterrâneo, já que o mar Mediterrâneo estava tomado pelos árabes e italianos. Portugal foi o primeiro, né? Depois foi a Espanha. Portugal, ele foi primeiro porque ele tinha condições favoráveis. Aí é isso que eu quero saber para vocês nessas questões. Quais são condições favoráveis, os fatores que possibilitaram? São 4. Eu pedi só 3, mas hoje eu vou falar os 4, tá? Primeiro, Portugal foi o primeiro Estado nacional, o primeiro país a surgir na Europa. Isso já ajudou muito. Primeiro fator, Portugal foi o primeiro Estado nacional. Segundo fator, tinha uma burguesia mercantil para financiar. Gente, essas viagens eram caríssimas, as embarcações, entendeu? Então tinha que ter alguém para financiar a construção das embarcações, as viagens duravam 3 meses, 4 meses, tinha que levar o alimento, até a água. Então eram viagens que custavam, tinha que alguém financiar. Então tinha a burguesia para financiar. Terceiro, foi a posição geográfica. Portugal já era banhado pelo Oceano Atlântico. Isso facilitou a navegação no Oceano Atlântico, tá? A posição geográfica. E quarto, é que tinha a escola de Sagres. Lembra que eu falei para vocês? A escola de Sagres, era um local onde se reunia as pessoas que sabiam da arte da navegação. Construção de embarcação, entendiam dos instrumentos, bússola, astrolábios. Então, ali ocorria essa reunião e isso favoreceu Portugal ser o primeiro a navegar no Oceano Atlântico. Depois foi a Espanha. Lembrando que a Espanha foi com Cristóvão Colombo, eles pegaram um plano totalmente diferente de navegação. Cristóvão Colombo dizia que não precisava navegar para o Oriente, porque sempre se navegava para o Oriente para chegar nas Índias. Cristóvão Colombo veio com um plano para navegar para o Ocidente para chegar no Oriente. Lembra? Do Ocidente para chegar no Oriente. Só que ele não contava que tinha a América no meio, é onde que ele chegou na América e pensou que tinha chegado lá nas Índias, tá? Então preste atenção, todos navegavam para o Oriente. Quem navegou para o Ocidente para chegar no Oriente foi Cristóvão Colombo a serviço da Espanha, tá bom? E a Espanha foi o segundo Estado nacional a se lançar ao Oceano Atlântico. Fechou aí o número 1. Número 2. A número 2 pergunta o seguinte: para cruzar o oceano com relativa segurança, muitas tecnologias foram necessárias aos navegantes europeus, como bússola, astrolábio, as caravelas. Muitas dessas foram inventadas por outros povos. Depois foram aperfeiçoadas pelos portugueses e espanhóis.
As contribuições dos árabes, em especial, foram muito importantes para a expansão marítima portuguesa. O contato entre árabes e portugueses se deu principalmente devido... Gente, os árabes muito contribuíram para os europeus. A pólvora, a própria bússola, são instrumentos que já eram objetos utilizados pelos árabes muçulmanos, que eles chegaram na Península Ibérica quando ainda nem existia Portugal. No século VII, no século VIII e ficaram até o século XV lá. Né? Século XV também teve essa movimentação. E aí, gente, é a letra B, tá? Esse conhecimento só foi possível porque os árabes muçulmanos dominaram a Península Ibérica. Lembra que foi essa guerra de reconquista para expulsar os árabes que fez surgir Portugal e Espanha, tá bom? Na guerra de reconquista. Gente, agora a gente vai falar um pouquinho do Brasil no número 3. Então, o número 2 é a letra C. Letra C não, letra B, desculpa. Número 2, letra B. No número 3, tem uma carta de Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha era o escrivão que veio com Pedro Álvares Cabral para o Brasil em 1500. Ele que relata toda a viagem. Lembrando que Pedro Álvares Cabral não estava vindo para o Brasil. Ele estava indo para as Índias, para Calicut, firmar lá uma feitoria que o rei de Portugal pediu. Só que aí acabou chegando aqui no Brasil. E aí olha o relato de Pero Vaz de Caminha. Ele fala assim: as feições deles serem pardos. Eles eram pardos. Um tanto avermelhados, de bons rostos, bons narizes, bem feitos, andam nus, sem cobertura alguma. Ambos traziam no beiço de baixo furado e metido nele um osso verdadeiro, de comprimento de uma mão travessa, e da grossura de um fuso de algodão, agudo na ponta com um furador. Quem são essas pessoas que ele fala nesse relato? Pessoas avermelhadas. Quem que ele achou aqui? Na letra A, ele achou os índios. Ele está relatando as feições, a primeira impressão que ele tem do índio. E na letra B, o que aconteceu entre os portugueses e essas pessoas? Entre 1500 e 1530. É o seguinte: em 1500, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, esse primeiro contato de Pedro Álvares Cabral dos portugueses com o índio foi amistoso. Os índios ficaram curiosos, se aproximaram, foi amistoso. Só que Pedro não ficou aqui, os portugueses não ficaram aqui. Eles viram que aqui não tinha riqueza, o ouro que eles estavam atrás. Só viram a natureza bela, bonita, não encontraram. Aí eles foram embora, continuaram a sua viagem para as Índias. E só retornaram aqui para colonizar depois de 1530. Por que 1530? Ou seja, o Brasil ficou 30 anos aqui abandonado depois da descoberta. Só voltaram aqui depois de 1530 porque outros povos holandeses já estavam chegando na região. Então os portugueses, com medo de perder a região do Brasil, aí vieram para cá colonizar, entendeu? Então, de início, esse contato com os índios foi amistoso, mas os portugueses não tiveram muito interesse. O interesse aumentou pelas terras do Brasil a partir de 1530, com medo de perder essas terras para os outros povos. No número 4, está falando, vocês tinham que completar a lacuna sobre essa expedição de Pedro Álvares Cabral, como que foi aqui no Brasil. Ele estava indo para as Índias, e quando eles iam para as Índias, eles paravam na África. Então, você vai completar. Na África, eles pegavam o quê? O ouro, o marfim, o sal, escravos. Depois, ele estava atrás das especiarias das Índias, que era o quê? Cravo, pimenta, gengibre, canela. E a única importante... E depois, eles chegaram aqui no Brasil, eles também encontraram uma coisa valiosa no Brasil. A primeira atividade econômica que eles fizeram no Brasil foi a retirada do extrativismo do pau-brasil. E quem retirava esse pau-brasil, a mão de obra utilizada, era o indígena. Através daquele escambo que dava espelhinho, roupa velha, o índio arrancava as árvores. Então, no número 4, letra B, tá? Os portugueses davam um jeito de lucrar em tudo. Quando eles saíam lá da Europa, eles paravam na África para pegar especiarias. Ouro, marfim, sal e escravo. Depois eles iam até lá
a Ásia, lá na Índia, pegar cravo, pimenta, gengibre, canela. E no Brasil também eles conseguiram tirar a riqueza que foi o pau-brasil. A última questão. Agora a gente vai falar dos índios, dos dois grupos que tinha aqui na América. Os caçadores, coletores e grandes civilizações. Cada ponto, cada América do Norte, América Central e América do Sul, tinha povos nativos diferentes. A gente já falou disso, já das características de cada povo. Então, qual é o povo que é indígena que habitou a América do Norte? Os Sioux, a letra D, na letra D. Letra D. Fechou? Então, galera, a revisão é essa. Qualquer dúvida, dá um pause lá. Gente, vocês têm que estudar também as características desses povos indígenas. Cada povo indígena tem uma característica, tá? Um voltado para caça, outro para domesticação de animais. Separa lá no quadro bonitinho. E outra coisa, tem gente que ainda não me enviou o trabalho, estou esperando, hein? E o dever de casa hoje, não vou mandar folhinha não. O dever de casa hoje, ó, é na plataforma Ava Sai. Assistir os vídeos e fazer o exercício. Esse é o seu dever de hoje, tá bom? Assistir os vídeos, Ava Sai e fazer todas as atividades. Porque, ó, o tempo tá acabando para vocês, tá? Aproveite esse espaço que eu tô dando para vocês fazerem esse exercício. Beijo, até a próxima aula. Tchau.